Hoje a TVCI exibe a última entrevista da série realizada com os candidatos ao governo do Paraná. A ordem de exibição das entrevistas foi estabelecida em reunião com os representantes de todos os candidatos com representatividade no Congresso Nacional. Hoje é dia de rodarmos a entrevista com o candidato Requião. O tempo de entrevista é de 8 minutos e os candidatos têm mais 1 minuto para considerações finais. Bom, e hoje nós conversamos com o Requião, ele é candidato ao governo do Paraná pela Federação Brasil da Esperança. Requião é formado em jornalismo pela PUC, em Direito pela UFPR e pós-graduado em Planejamento Urbano pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Também é oficial da Reserva do Exército Brasileiro. O candidato também já foi prefeito de Curitiba, deputado estadual do Paraná, senador do Paraná em 2 mandatos e governador do estado em 3 oportunidades. Candidato, eu inicio, é claro, agradecendo o senhor ter vindo aqui, diretamente já com a pergunta, né, a entrevista, né, já trazendo para o senhor aqui. Eu inicio, então, perguntando para o senhor, no seu plano de governo, o senhor diz que quer ampliar a oferta de escolas públicas no campo, nas ilhas e também em terras indígenas. Esse é um assunto que interessa muito, obviamente, né, a população aqui do litoral. O senhor pode detalhar melhor essa proposta para a gente? O senhor tem 8 minutos a partir de agora. Diana, eu quero salvar o Paraná desta ausência de governo que é o governo do Rato. Nós não temos governo. Eu quero transformar essa agricultura pequena, diversificada, num exemplo para o Brasil e para o mundo. E eu já fiz isso, trator solidário, fundo de aval, não cobrava energia elétrica, ou melhor, cobrava com 75% de desconto das 9 da noite às 6h30 da manhã. Mas o que eu enfrento hoje é a ausência de governo. Eu fui governador, eu construí o Hospital Regional de Paranaguá, eu construí a Biblioteca Pública, eu apoiei o ROC e nós fizemos o Hospital Municipal. Eu mexi no Porto de Paranaguá, pavimentei a cidade onde os caminhões atolavam com concreto e organizei o porto de uma forma que você agendava um caminhão pela internet. Acabaram as filas monumentais e antes de mim os caminhões atolavam. Depois que eu saí do governo não aconteceu mais nada na cidade. Nós estamos sem governo, mas eles querem entregar o porto para a iniciativa privada. Agora eles estão tentando vender o porto de álcool, o porto líquido. Eles querem privatizar o Porto Líquido. Eu fiz isso para que ficasse na mão dos paranaenses, para que os nossos produtores tivessem um frete barato. O porto privado sobe 100% o valor do frete. Eles estão escravizados ao grande capital, eles não têm identidade com as pessoas, eles não têm amor e solidariedade com o povo. Eu quero, na verdade, preencher o vazio que existe no governo do Paraná. Fazer um governo de verdade, sério, com gente competente e responsável. Eu tenho uma paixão por essa cidade. A minha família é uma família do litoral do Paraná. Antonina, Morretes e essa região maravilhosa toda. E Guaraxaba, por exemplo, onde eu fiz um hospital que levou o nome da minha mãe. Eu mexi na cidade, eu investi em Paranaguá. Depois de mim, nada. O Porto hoje é um cabidaço de emprego de um bando de gente que não trabalha, mas recebe muito bem. Tem que acabar isso. O Porto tem que voltar a ser de Paranaguá e não privatizado na mão de exploradores, do povo, dos trabalhadores e do Estado. Com relação à educação, só voltando ao tema, o senhor acredita que dá para construir escolas nas nossas ilhas aqui do litoral? Claro que dá, nós já fizemos isso. Agora tem uma escola enorme aqui que eles desativaram, eu vi outro dia completamente demolida. Os professores não têm reajuste de salário. Reajuste, eu não estou falando de aumento há 8 anos, mas eles estão privatizando a base da educação, Diana. Você sabe que esse pessoal da base tinha para o Estado uma despesa de 300 milhões, mais ou menos, por ano. Eles privatizaram. Imediatamente a despesa subiu para 500 milhões. Agora, o pessoal ganha muito pouco, mas os empresários privados ficam com 200 milhões, 200 e poucos milhões de reais. Isso não é legal, não é decente, não é moral. Eu devolvo a alegria para as escolas do Paraná e é claro que eu vou colocar escola nas ilhas, como coloquei escolas bilíngue nos aldeamentos indígenas. Eu tenho amor pelo povo e pelo Estado. Certo. Agora, ainda falando sobre a sua proposta de governo, nela o senhor fala em estimular a regionalização da atenção hospitalar. A gente sabe que aqui no litoral muitos moradores acabam tendo que subir a serra
para fazer o tratamento de saúde, o que muitas vezes é algo muito custoso, né? Perdoa. Por favor. Eu fiz o Hospital Regional de Paranaguá, eu fiz o Hospital Municipal, eu fiz o Hospital de Guaraxaba, ao qual eu dei o nome da minha mãe. O regional parece que está funcionando relativamente bem. Agora, o de Guaraxaba não tem mais médico, não tem enfermeiro, não tem instrumento, não tem remédio. Eles abandonaram a saúde pública no Paraná. Eu botei para funcionar 44 hospitais, com médicos, enfermeiros, equipamento, remédio, regionalizando e colocando a medicina perto da casa onde as pessoas moram. Eu quero o médico da família. Eu quero, Diana, os centros de saúde da mulher e da criança para acabar com a mortalidade materna e infantil. O meu projeto tinha 340. Acho que cheguei a construir uns 100 ou 200 e nunca mais se complementou e desativaram isso tudo. Não há solidariedade, eles querem privatizar a medicina, privatizar a educação. É só negócio que eles querem. Eles não têm nenhuma consideração com o povo. E Paranaguá precisa de alguém que ame o povo, que tenha identidade, que tenha solidariedade. Paranaguá lembra quando eu fui governador e depois de mim não aconteceu mais nada nessa cidade que é uma das mais importantes do estado do Paraná, porque é uma das primeiras. Agora a gente fala um pouquinho também sobre segurança pública. Dentro da segurança pública, um grande número de ocorrências aqui na nossa região diz respeito à violência contra a mulher. O que fazer para acabar com esse tipo de crime ou pelo menos minimizar? Eu criei as delegacias da mulher. Precisamos de uma polícia preventiva. A polícia do governo do Bolsonaro e do Ratinho é uma polícia de repressão. Eles querem a polícia para quando um grupo de cidadãos estiverem preocupados com a perda dos seus direitos e quiserem se manifestar, botar a polícia para bater em professor, para bater em médico, para bater em trabalhador de fábrica privada. A polícia tem que ser preventiva. A polícia civil investigativa, a polícia militar preventiva. E não tem nem polícia em Paranaguá. Existem municípios do Paraná que eles compraram 4 carros alugados, talvez nem comprados, e tem 2 policiais para dirigir os 4 carros nos plantões. Então, é uma despreocupação do governo e do governador com o Paraná. O Ratinho não sabe o que está fazendo no estado. Agora, bons negócios aparecem. O Ratão comprou o SBT, quer comprar o SBT Nacional, está ficando rico, bacana isso. O que serve isso para você aqui em Paranaguá e para a população que está nos ouvindo? Nada, minha gente. Vamos trazer de volta o Paraná para o nosso povo, para a nossa gente. Por fim, eu gostaria de perguntar também para o senhor a respeito dos investimentos em turismo aqui no litoral do estado. A gente sabe que vem um grande aparato aí do governo do estado durante a temporada de verão, mas a gente sente falta de investimentos fora da temporada de verão. O que é que o governo pode fazer? Eles querem fazer negócio. A população que vive aqui o ano inteiro está desamparada, não tem indústria, não tem nada em Paranaguá. O meu projeto de industrializar uma parte das atividades do porto desapareceu quando eu saí do governo. Nós temos que resolver isso. Eles estão fazendo agora engordamento da Praia de Matinhos. Você já viu que o projeto é uma loucura, o preço é um absurdo. No meu governo, o Forte Neto, que era o nosso secretário do litoral, tinha projetado o engordamento com 50 milhões. Eles projetaram com 500 milhões. Já licitaram 300 e pouco, querem licitar mais 100 e pouco, e tem 7 empresas trabalhando nisso. O sinônimo disso, para você, telespectador, que conhece a política brasileira, é Rachid, é maracutaia. Por que 7 empresas? Para botar uma draga puxando areia do alto mar, jogando no litoral e espalhando. Camboriú fez a mesma coisa, custou 70 milhões. Como é que o nosso custa 300 e pouco, mais 100 e pouco? Eu tomo posse do governo e abro uma investigação para saber por que 7 empreiteiros estão dividindo um projeto para o qual eles não têm contribuição alguma a dar. Certo, candidato, agora eu vou pedir licença, sobraram só mais 5 segundos, portanto nenhum mais para eu poder fazer perguntas ao senhor, mas depois da entrevista de 8 minutos, cada candidato ao cargo de governo do Paraná, ele tem direito também a mais 1 minuto para fazer suas considerações finais, portanto, a partir de agora, eu peço que o senhor se dirija ao eleitor aqui do litoral, de Curitiba, de região metropolitana, o senhor tem 1 minuto a partir de agora. E logo depois vou para o mercado comer um pastel. Mercado municipal. Minha gente, eu quero preencher o vazio do governo do estado do Paraná. O governador tem que ter identidade com a população,
tem que ter solidariedade com as pessoas e amor. Não pode ser só propaganda falsa. Ele disse que fez a ponte de Itaipu. Quem fez a ponte de Itaipu foi o Paraguai e o Brasil. Cada um pagou a metade e foi a própria Itaipu. Não existe obra do governo, existe a venda de empresas públicas como a Copel Telecom. E querem privatizar educação, saúde, Copel, Sanepar. Isso é um crime contra o Estado. Uma empresa privatizada serve aos seus acionistas. E para os acionistas ganharem bem, tem que ferrar a população com tarifas absurdas, quando nós estamos pagando hoje de água e luz, que é um roubo. Fica aqui um último compromisso. Assumo, ponho todo o pessoal da Copel e da Sanepar na rua e ponho gente que faça as empresas servirem a Paranaguá, a população do Paraná e do Brasil. Candidato, muito obrigado. Seu minuto acabou. Gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio para dar essa entrevista, apresentar suas propostas. Nós conversamos com o Requião, então candidato ao governo do Paraná pela Federação Brasil da Esperança. Bom, aí então a última entrevista da série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. Todas elas estão então nas nossas redes sociais, né, no YouTube. Você procura por TVCI, pode rever as entrevistas feitas aqui na nossa série.